no livro de Mateus, capítulo 28, no verso 19. É um versículo muito conhecido e até muito trabalhado, mas eu queria contar algumas coisas. Amém? Glória a Deus. Diz assim: portanto, ide e fazei com que todos os povos da terra se tornem discípulos, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém? Só até aí. Às vezes, a gente pensa que por uma coisa ser tão falada, ela já perde o sentido, mas a palavra de Deus renova a cada dia. Eu queria falar algumas coisas, compartilhar algumas coisas novas. Não pode se sentar. Amém. Bem, então, a gente sabe que Jesus veio aqui, despido de toda a sua glória, de todo o seu poder, ele se fez carne para estar aqui conosco. Então, ele amou, ele curou, ele perdoou, dentre muitas outras coisas que ele fez. E nisso tudo que ele fez, a gente pode destacar uma palavra muito importante: discipulado. Ele discipulou. Mas o que é o discipulado? Assim, resumidamente, é um relacionamento próximo entre duas pessoas. Ela pode ter, tipo assim, 12 pessoas, como foi no caso de Jesus Cristo, 3, como a gente está trabalhando agora. Mas pessoal, de irmão para irmão. E se você for parar para pensar, hoje no nosso mundo, no nosso dia a dia, a gente vê muitos exemplos de discípulo. Sendo em filme do exército, quando temos um líder na nossa empresa, aquele que lidera, que não é chefe, pois a diferença entre chefe e líder, mas eu queria destacar um exemplo de arte marcial, por exemplo, que eu fiz uma vez, eu fiz 1 ano mais ou menos, eu pude perceber e aprender algumas coisas com isso. Olha que interessante. O discípulo é fiel e respeitoso com o seu mestre. Você pode pegar o exemplo de filme ou de qualquer outra coisa e vai ver que o discípulo sempre vai ser fiel ao seu mestre. Às vezes, muitas vezes, ele não entende aquilo que o mestre fala, porque o mestre tem um conhecimento maior. Mas mesmo assim, ele segue o mestre e confia no mestre. O mestre é respeitoso com o seu aluno. Ele conhece os seus limites, conhece as suas fraquezas e tenta ajudar, tem a disposição e a vontade de ajudar o seu discípulo. A presença do mestre gera conforto ao aluno. Por exemplo, quando você vê em filmes que tem uma briga e a situação fica tensa, a situação fica complicada, sempre quando tem o mestre perto, o aluno fica assim: meu mestre está aqui, eu confio nele. Ele dá um conforto maior. E outra coisa também que a gente pode aprender com isso: o mestre ensina mostrando, fazendo, dando exemplos. Você pode perceber que você, em qualquer área da sua vida, você pode falar. Se você fizer o contrário do que você fala, tudo aquilo que você falou vai ser desconsiderado. Mas, se você fizer, mal você precisa falar. As pessoas veem você fazendo e não precisa de palavras, ela vê os seus atos e assim ela aprende. Então, o discípulo mostra com os seus atos. O mestre é sábio, dedicado à causa, ameno, experiente. Ninguém se torna discípulo de um dia para o outro. No caso da arte marcial, a gente vê que ele tem um preparamento. Primeiro ele passa por ser um discípulo e vai subindo pouco a pouco, ganhando conhecimento e experiência. E quando se torna um mestre, ele é dedicado àquilo que ele faz. Ele é dedicado à sua causa, ao seu propósito. Seja ele, neste exemplo, ganhar um torneio, ganhar alguma medalha, alguma coisa do tipo, ou simplesmente ajudar. Porque ele sabe porque a gente sabe que para tudo tem um motivo. Se a gente está buscando, se não tivesse motivo, a gente não faria nada nesse mundo. Aqui a gente está para buscar Deus, é a nossa motivação. E o último ponto aqui um bom mestre foi um bom discípulo e gerou um ainda melhor.
Se o mestre é bom no que ele faz, é porque ele teve um ensinamento bom. Ele teve uma experiência boa com o seu mestre. Porque ninguém descobre nada do nada. Então, pensem comigo. Eu dei esse exemplo na arte marcial, no corpo a corpo. Se isso é tão importante no corpo a corpo, assim como artes marciais, como eu disse, o exército, por exemplo, se isso é tão importante na nossa vida física, imagina o nosso espiritual. Pois lá em Efésios 6, 12, a gente sabe e a gente aprende que a nossa luta não é contra. Eu vou ler o que está escrito lá. Pois não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes da terra deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Se a nossa luta não é física, é espiritual, qual é a importância do discípulo na nossa vida, do discipulador, da gente ser um discípulo? E, como eu disse, o mestre, quando ele é bom, é porque teve um mestre bom. Na vida espiritual, um bom discipulador teve um mestre bom, e assim sucessivamente, chegando ao Cristo, a Jesus Cristo que veio nessa terra, e nos ensinou, assim como eu disse, como exemplos e não só com palavras. Jesus é o exemplo. E isso ocorre em uma cadeia, em um efeito dominó. Começou com Jesus Cristo, passou pelos seus apóstolos, pelos discípulos, e assim foi, e hoje a gente está aqui. Começou com ele. Foi a ponta do dominó. Todos estão indo juntos para o céu. E sobre a experiência, eu quero dizer, lembre-se que tudo que Deus te deu não foi para você guardar no bolso e pronto. Olha que interessante, o pastor falou isso agora, da gente comer e... Está aprendendo? E o pastor um dia disse uma frase que me marcou bastante. Ele disse assim, eu não sei se ele disse nessas palavras, mas o que ele disse é assim: se fosse para nós recebermos aqui na igreja e deixarmos tudo só para nós, seria muito mais fácil Deus, assim que a gente aceita, pegar e levar ele para junto de si. Seria muito mais fácil. A gente quer vir e nos encher para nós mesmos, mas se fosse para ser assim, a gente estaria no céu com ele. Mas não. Ele deixou a gente aqui, e nós estamos aqui, justamente para que o outro, para a gente possa, com a nossa experiência, ensinar os outros, para que todos juntos possamos ir para o céu, e não alguns, poucos. Nós temos a capacidade de fazer isso. Jesus nos ensinou com exemplos e nos deu a liberdade, nos deu o ensinamento, nos deu o Espírito Santo. E quando eu estava escrevendo isso, me veio uma coisa muito interessante, e eu refleti sobre isso. Às vezes, na nossa vida como cristão, acontecem muitas coisas que a gente não entende. Simplesmente não entende. A gente não fez, buscou aquilo, mas acontece. Mas por que será que acontece? Será que Deus esqueceu da gente? Será que Deus não liga? Não. Eu creio que se Ele te deu a oportunidade de passar por alguma dificuldade, é porque Ele sabe que você vai se levantar. Porque Ele não coloca um fardo no seu ombro maior do que você possa carregar. Maior daquilo que Ele sabe, Ele confia que você pode alcançar. E às vezes isso acontece na nossa vida porque Deus confia na gente, para que a gente possa sair dessa e ajudar o irmão que não iria conseguir sair. Porque, às vezes, igual com o pastor Lorival, aconteceu muita coisa no testemunho dele, é muito pesado, mas hoje ele está aqui. Deus deu essa experiência para ele, para que, com o seu testemunho, ele alcance muitas outras pessoas, para que elas não passem aquilo, porque Deus sabe que ela não vai nunca carregar, mas elas podem. Mas a experiência foi dada, e o objetivo dela é alcançar as outras pessoas. Então, sempre quando estiver acontecendo alguma coisa na sua vida, que você não buscou, busque de Deus a resposta. Esteja na presença dele, ele vai te mostrar a saída. E se assim for, quando você sair e sairá em nome de Jesus, de alguma dificuldade, que você possa dar este testemunho para que outros não caiam no mesmo erro.
Porque às vezes muitas vidas se perdem porque a gente não se compadece delas. Então, ser discipulador é uma tarefa muito grande e é uma responsabilidade muito grande. Bem, eu não sou discipulador ainda, mas eu tenho uma visão, um sentimento de como isso pode ser. Eu fico pensando, tem uma árvore lá em casa, Isso não é por enquanto. por enquanto, amém, glória a Deus, por enquanto. Tem uma árvore lá em casa, um pé de manga, que minha mãe plantou, eu era menor, sei lá, eu tinha uns 9 anos mais ou menos. E ela plantou esse pé de manga e ficou lá. E esses dias eu estava entrando no terreiro assim, eu olho, aquele pé de árvore, aquela manga grande, meu pai, aquele pé de manga assim. Eu falei assim para minha mãe, olha mãe, esse pé de manga deu fruto? Ela deu? Nossa! Eu fiquei feliz com aquilo. Aquela coisinha que estava lá, hoje está grande e dando frutos. E vai crescer mais ainda. Então, eu imagino que esse seja o sentimento. Você plantar uma semente, você cuidar dessa semente, ver ela crescer e dar fruto. Já imaginou? Deve ser fantástico. Eu quero um dia e vou passar por essa experiência de poder colher e ver esses frutos. Que é o que Deus pede para a gente fazer, que a gente possa plantar, que a gente possa ser árvore de bons frutos, para que a gente possa criar uma semente que seja boa para dar bons frutos. Amém? Ótimo. A gente então tem um exemplo. Temos Jesus Cristo. Nós temos a causa. Jesus Cristo é a causa ali, para que seja feita a vontade de Deus, para que a gente possa morar com Ele. Nós temos a meta, dar bons frutos. Nós temos o Espírito Santo. Glória a Deus. Nós temos, trazendo para a Igreja Batista Fonte Grande, a oportunidade. O que te falta para ser um discipulador, para ser um discípulo? O que te falta para você cumprir o mandamento? Porque Jesus, Deus, nos ordena a ser discipulador, a ser os discípulos. Deixa eu ver quantas horas aqui. Senão depois eu vou para o gabinete. Mas E uma curiosidade também que já estava passando sobre o Estado Islâmico. Sabe que o Estado Islâmico surgiu de uma pessoa só? E hoje em dia é a religião mais presente no mundo, segunda maior. Eu não sei se passou, eu acho que eu ouvi um lugar, mas não sei a procedência, mas do que eu sei, a segunda, até o estudo falava, era a segunda religião maior do mundo. E faz o que ela faz hoje. O Felipe falou sobre o islamismo aqui sábado, alguns detalhes, eu fiquei assim, poxa, a gente tem a palavra, a gente tem o manual, a gente tem a vida, a gente tem o Espírito Santo, Aleluia. a gente tem tudo, Glória a Deus. mas falta a gente ter disposição para fazer aquilo que Deus nos ordena. Amém? Então, era isso que eu queria compartilhar com vocês, foi um pouco breve, né? No gabinete. Mas eu espero que Deus esteja falando no coração de cada um de vocês com essa palavra, para que possa trazer renovo e que alguma coisa de boa possa acontecer nessa palavra na sua vida. Eu creio que vai acontecer. Amém. Deus. Muito obrigado.